Não queremos, Senhor, viver uma vida de cometer os mesmos pecados, os mesmos erros. Senhor, nós queremos viver uma vida diferente, que te glorifique, que te exalte. Senhor, por isso nessa noite nós estamos diante da tua presença. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, Pai. Senhor, obrigada pelo sangue de Jesus, que foi derramado por mim, pela minha vida. Obrigada pelo corpo de Cristo, Senhor. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluia. Querido, agora, você que é batizado nas águas, você que tem uma aliança com Jesus, a ceia é para você. Se você não se batizou ainda, mas você entende que Jesus é o seu Senhor e seu Salvador, eu quero desafiar você a se batizar. Quero desafiar você a entrar numa aliança mais profunda com Deus. Ele quer isso para a sua vida. Amém? Então, o suco, o pão vai ser distribuído. E você vai olhar para este pão e para esse suco. E você vai crer que ele se torna para você, nessa noite, o sangue e o corpo de Cristo. Amém? Quero que não possa ser distribuído, mas eu quero que este momento seja um momento realmente de reverência, um momento de silêncio, um momento de você voltar os seus olhos para o seu coração, para a sua vida, para aquilo que tem sido a sua vida hoje. E deixa Deus falar com você. O Espírito Santo está aqui. E Ele vai ministrar vitória. Ele vai ministrar sobre a sua vida palavras de força. Ele vai ministrar sobre a sua vida palavras de amor. Ele vai ministrar sobre a sua vida palavras de perdão. Ele vai ministrar sobre a sua vida palavras que vão te direcionar, que vão trazer segurança, que vão trazer esperança e fé ao teu coração, em nome de Jesus. Enquanto é distribuído, a equipe de música vai cantar e você vai louvar a Deus. Não perca este momento, não perca este momento tão sublime da presença de Deus neste lugar. O Pai, o Filho, o Espírito Santo estão aqui para ceiar com você e comigo. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda terra celebra-te com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Quem não pegou ainda, que deseja pegar o cálice, faz um sinal com a mão, com o pão. Os irmãos vão até você. Aqui, para esse lado aqui, quem não recebeu, levante a mão. Tem alguém que não recebeu aqui? Aleluia. Glória a Deus. A glória, a força e
Todos já receberam? Amém? Há alguém que ficou sem receber? Glória a Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigada pelo sangue de Cristo. Obrigada, Senhor, que Ele é derramado sobre as nossas cabeças. Ele, Senhor, nos justifica, Ele nos cura, Ele nos protege. Senhor, e nós iremos tomar dele, Pai, e declarar a cura, a proteção, declarar, Senhor, que o Senhor nos esconde dos nossos inimigos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, a cobertura espiritual do Senhor está sobre nós, sobre a nossa casa, Pai. Senhor, consagramos este suco a Ti. Para nós, neste momento, ele se torna o sangue de Cristo. Consagramos o pão também a Ti, Senhor, que se torna o corpo de Cristo. O corpo que foi moído na cruz, que nos fortalece. Senhor, fortalece o nosso interior, Pai, para prevalecer, ó Deus, contra todas as adversidades, para vencer os nossos inimigos, Pai. Senhor, para vencer a carne, para vencer o mundo, para vencer o diabo, Senhor, nós declaramos, Senhor, que o Senhor nos fortalece nesta noite. Senhor, e obrigada pela comunhão que temos uns com os outros, Pai. Senhor, nós somos o corpo de Cristo e queremos declarar que o Senhor nos fortalece. Fortalece todos nós, Pai. Senhor, nós comemos juntos e nos alegramos e declaramos que o Senhor há de vir, Senhor. Senhor, há de vir nos céus, Pai. Ó Deus, em glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, queridos. Amém. Vamos comer. Amém. Deixa um pouquinho aí no seu copo e unge a sua cabeça com um pouquinho do suco e declara palavras de proteção. O sangue me protege, o sangue me lava, o sangue protege a minha mente, os meus pensamentos, as minhas emoções, para prevalecer, nos livra de todo mal e nos leva a presença do Pai todos os dias, em nome de Jesus. Aleluia. Esse é um momento muito sagrado, é um momento de muita intimidade com Deus. E você que não participou, porque ainda não é batizado nas águas, eu quero realmente incentivar você, meu irmão. Você que não é batizado, a se batizar e na próxima ceia, você estar participando desse momento tão maravilhoso, tão sagrado, tão sublime, que é o momento da gente estar junto nessa intimidade com o nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus, né? Graças a Deus. Os irmãos estão recolhendo os copinhos, quero pedir que todos se assentem. Eu quero passar para o momento do dízimo e da oferta, momento que nós vamos adorar o Senhor também, trazendo dízimos e ofertas no altar dele, parceiro de Deus, as ofertas que você tem votado ao Senhor, os compromissos feitos diante dele. Quero que os irmãos distribuam os envelopes, quero que você já pegue o seu envelope. Nós vamos ter esse momento maravilhoso. Isso, alguns já estão com as mãos erguidas. Você que precisa de envelope, levante a sua mão, pegue aí o seu envelope, prepare o seu dízimo, a sua oferta com amor, com fé,
E nós vamos trazer no altar de Deus. Isso, eles vão passando, vai ficando com a sua mão erguida que eles te entregam. Eles vão te ver. Mateus 13, enquanto eles vão passando, abra sua Bíblia comigo em Mateus 13. Mateus 13 é o capítulo das parábolas que Jesus contou sobre o reino de Deus, sobre valores celestiais, valores eternos, valores do reino dos céus. Isso, permaneça com a mão erguida que eles vão até você. Mateus 13. Jesus fala de duas parábolas aqui, no 44 e no 45, que eu quero que você veja comigo. Eu gostaria de um envelope também, por favor. 13, 44 e 45, eu queria que vocês acompanhassem aí comigo. O 44 diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O 45 é mais ou menos parecido. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e compra. Querido, o sentido tanto da parábola do tesouro escondido, quanto da parábola da pérola, essa pérola de grande valor, o sentido aqui é: eu encontrei algo mais precioso na minha vida, algo pelo qual eu sou capaz de vender tudo que eu tenho para ter esse algo. O reino de Deus é esse algo maravilhoso, o governo de Deus na nossa vida, o amor de Deus na nossa vida, a salvação que Jesus tem para nós. E o sentido da parábola aqui, das duas parábolas, é que nós abrimos mão de tudo mais, e o mais importante para nós é o reino de Deus, e é o Senhor do reino, que é o nosso Senhor Jesus. Por isso nós não devemos ter medo, ninguém deve ter medo de trazer 10%, que é o dízimo. O inimigo, ele bate muito nesse ponto. Muitas pessoas julgam muito a questão do dízimo, criticam, falam, mas de fato falam daquilo que não entendem, porque elas não conseguem entender a alegria do crente que ama a Deus em trazer dízimo no altar de Deus, porque isso é um privilégio para nós. Quando nós trazemos 10% da renda nossa mensal, os 90% que Deus deixa na nossa mão, Deus abençoa, e aquele dinheiro fica santificado pelos 10% que a gente traz no altar de Deus, e com 90% abençoado por Deus, nós fazemos muito mais do que se ficássemos com 100% sem a bênção de Deus. E por que nós trazemos 10% de dízimo no altar de Deus? Porque é um mandamento do Senhor, e porque é um princípio do reino de Deus, e porque nós abraçamos o reino de Deus, e o reino de Deus é mais importante para nós do que qualquer outra coisa dessa vida. É ou não é verdade? Então ninguém deve ter medo, e as ofertas, além dos 10%, é aquilo que nós trazemos, né, espontaneamente, com amor, com alegria, porque amamos a casa de Deus. E o dízimo nos traz proteção, o dízimo abre as janelas do céu sobre nós, o dízimo repreende os gafanhotos devoradores, cortadores, migradores, e a oferta, ela multiplica a nossa renda. Quando você é fiel dizimista, você tem proteção. Quando você aprende a ofertar, e ofertar cada vez mais, com liberalidade, você está semeando no reino dos céus, e você vai colher. Deus vai aumentar salários, Deus vai abençoar apartamentos, Deus vai abençoar casas, Deus vai abençoar seus sonhos, coisas extraordinárias. Você vai colher tudo que você semear no reino dos céus, você vai colher muitas vezes mais. E a motivação, querido, não é troca, não é barganha, mas a motivação que a gente percebe aqui é que ele ficou tão feliz de encontrar aquela pérola, que ele escondeu ela para que ninguém tomasse dele. Aí ele foi buscar todo o dinheiro que ele tinha, vendeu tudo que ele tinha e foi lá e comprou aquela pérola com muita alegria, porque ele não se via
sem aquele tesouro na vida dele. E é assim que nós devemos agir no nosso dia a dia com Deus. Eu não me vejo sem o melhor de Deus, sem o tesouro que Deus tem para mim. Amém? Vamos orar ao Senhor. Você que já pegou seu envelope, você que, né, se alguém ainda quer pegar, levante a mão. Levanta o seu envelope, levanta a sua mão. Pai Santo, nesse momento, nós queremos ter essa mesma alegria e essa mesma motivação que o Senhor ensina aqui nesta parábola, nessas duas parábolas, a parábola do tesouro e a parábola da pérola. Nós amamos o teu reino e nós queremos investir no teu reino o nosso melhor. Nós queremos dar tudo o que nós temos, Senhor. Nós queremos entregar o nosso coração, a nossa mente, nossa casa, nossos filhos. Tudo, Senhor, que nós temos não é nosso, Senhor, é teu. Nós trazemos no teu altar. E junto com dízimos e ofertas, nós trazemos o nosso coração, nós nos doamos, nós nos entregamos ao Senhor. O Senhor é tudo na nossa vida. Nós amamos o teu reino, nós amamos a tua palavra. Nós queremos ver o teu reino prevalecendo, crescendo, avançando sobre toda a terra. Nós te louvamos por isso, Deus. Te agradecemos por este privilégio de sermos participantes da tua glória, do teu poder, da tua majestade. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Os irmãos vão estar vindo aqui, você pode levantar, vir, trazer seu dízimo, trazer sua oferta, seu parceiro, com alegria, com felicidade, louvando a Deus de todo o seu coração, amém? É pouco te dizer, te devo a minha vida, o que há de bom em mim, eu venho te ofertar. Se tenho teu amor, meu Deus, eu tenho tudo. O que posso te dar, se não o meu viver? É pouco te dizer, te devo a minha vida. O que há de bom em mim, eu venho te ofertar. Se tenho teu amor, meu Deus, eu tenho tudo. O que posso te dar, se não o meu viver? É pouco te dizer, te devo a minha vida. O que há de bom em mim, eu venho te ofertar. Se tenho teu amor, meu Deus, eu tenho tudo. O que posso te dar, se não o meu viver? Graças a Deus, que coisa maravilhosa é a gente estar na casa de Deus, né, igreja? Levanta sua mão mais uma vez. Pai querido, abençoamos como igreja essas sementes trazidas no teu altar, dízimos, ofertas, parceiros de Deus. Multiplica esses recursos, que a tua casa sempre tenha abundância, Pai, que nunca haja falta na tua igreja e na vida de nenhum dos teus filhos, que haja abundância na vida do teu povo, que nunca falte oportunidades, que nunca falte empregos, que nunca falte abundância, que sempre haja abundância, milagres, portas abertas, bons negócios, bons salários, boa renda para o teu povo. E nós te louvamos por isso, Deus, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz um amém bem gostoso. Amém. Graças a Deus. Querida igreja amada, que bom que você está aqui. Seja bem-vindo. É muito bom a sua presença aqui, sabia? Sabia que é muito bom você estar aqui? Amém? As pessoas que nos visitam, quero dizer que bom que você veio também. Gostaria de saber quem nos visita pela primeira vez. Eu queria um sinalzinho da sua mão, assim, para a gente ver. Olha aí, Deus abençoe. Eu quero que alguém aí próximo, por favor, dê um aperto de mão. Aonde mais? Aqui no meio, daqui. Quem está nos visitando aqui? Deixa eu ver que eu não vi. Aqui, ali também. Glória a Deus. Alguém pega na mão daquele jovem ali, ó, por favor, aí, ó, João Paulo, na sua frente aí, ó. Aí, pega aí. Aqui tem alguém nos visitando? Ninguém pode entrar na igreja e sair daqui sem receber pelo menos um aperto de mão. E não é somente os visitantes, não, é todos. Porque nós somos povo de Deus, corpo de Cristo, igreja do Senhor. Amém, igreja? Graças a Deus. Quero a atenção da igreja agora para os nossos avisos, rapidamente. Nós temos aqui avisos importantes.
Amanhã nós teremos uma reunião às 19h30. Por favor, esse aviso é importantíssimo. As pessoas que vão a Brasília na caravana, amém? Quarta-feira, nosso ônibus estará saindo aqui à noite, por volta de 11 horas da noite. O pessoal vai chegar aqui lá pelas 10, 11 horas da noite, tá? Mas amanhã eu tenho uma reunião com todos vocês às 7h30 da noite. Então amanhã, pessoal que vai para Brasília, e quem vai de carro também, amanhã, por favor, eu quero vocês aqui às 19h30 para uma reunião muito importante. Outra coisa importante, nós teremos o nosso evento Amor em Ação. Vai acontecer o mês que vem, mês de agosto, no dia 18. Está lá nosso banner lá atrás. E esse projeto social é muito importante para nós. E nós queremos a participação do maior número possível de membros, de irmãos da igreja. E você pode participar. Todos aqui podem participar. Como? Doando do seu tempo, doando alimento não perecível. Você pode trazer uma cesta de alimentos para abençoar uma família. Você pode trazer e colocar naquela mesa que está ali organizada, lá perto dos banners, né? Então, em qualquer momento você pode trazer no culto ou pode trazer durante o dia aqui, nos dias de semana. Brinquedos, balas, doces e o principal, doar o seu amor, né? Doar de si para as pessoas. Então, dia 18 vai ser na escola lá do Shopping Park, né? Vai ser na escola estadual do Shopping Park. E as pessoas que querem participar, procure o Clemilton, procure a Shirley, né? Eles é que coordenam esse projeto, têm coordenado para nós e tem sido uma bênção. Todas as edições do projeto, o último projeto nosso superou o número de pessoas assim demais, né, Shirley? Tivemos 500 pessoas ali e nós, então, precisamos de uma equipe grande ali. Talvez você nunca foi, ainda não participou, você pode ir e vai ser importante a sua presença ali naquele dia. Então, vai ser dia 18, dê o seu nome para eles, fale com eles que você quer participar, como você quer participar, se você pode doar uma cesta de alimento, se você pode doar mais de uma cesta, se você não tem condições de ir comprar essa cesta, mas quer doar recurso financeiro, né, pode confiar neles, queridos, você pode colocar na mão deles que eles compram, são pessoas íntegras, e nós vamos distribuir isso lá para as famílias necessitadas, e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção, o dia 18 de agosto. Também em agosto, nós teremos o último revisão de vida deste ano de 2013. Em setembro, começaremos novas turmas do Instituto de Vencedores, vai ser uma bênção tremenda, o Instituto de Vencedores na vida de cada um de vocês que ainda não fizeram, mas para fazer o Instituto você tem que participar do Revisão de Vida. Então, procure o seu líder, procure o líder de uma célula, para você se preparar e ir participar do Revisão de Vida. Domingo que vem, os alunos do Revisão de Vida, do Instituto de Vencedores, não terão aula. Por quê? Porque muitos estarão indo a Brasília, e aí estarão chegando, vão viajar a noite inteira, de sábado para domingo, e aí não tem condição da gente ter aula domingo. Então, semana que vem não tem aula, na outra semana volta normal. Deixa eu ler aqui os aniversariantes da semana. Hoje, nós temos a Geni Rosa Barnabé. Glória a Deus, Geni. Receba o nosso carinho, o nosso abraço, parabéns. O Lucas Rodrigues Nogueira. Cadê o Luquinha? Está lá atrás. Deus abençoe, Lucas. Também é hoje. A Valéria Alves da Silva. Valéria. Nós temos amanhã o Lucas Rudinei. O nosso Lucas. E ele tá bonito hoje, gente. Olha, ele tá fashion pra caramba. Você pode dar um abraço nele, viu? A Denise Lucas também amanhã, dia 15. Onde é que está a Denise? Está aqui? Denise. Dia 16, a Luzia Eterna da Silva.
Luzia está? Não está. Dia 17, o Rafael Batista Mendes, não está aqui hoje. Dia 19, a Lidiane Maria de Barros, também não está aqui. Dia 19 também a Ellen Novaes. A Ellen está? Oi, Ellen, receba o nosso carinho. Dia 20, a Giovana Silva. Giovana, está? Aí, dia 22, a gente vai falar semana que vem, né, gente? Bom, vamos orar com as crianças para elas irem para as salinhas. As crianças vão para as salinhas. Venham aqui, crianças. Nós vamos orar com elas e vamos abençoá-las em nome de Jesus. Podem vir. Oi para todos vocês. Rapaziadinha, moçadinha. Quem gosta da salinha aqui? Quem gosta? Quem gosta, fala assim, eu gosto. Oh, que bom, hein? Igreja, abençoa aqui, levanta sua mão e abençoa essas crianças. Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoamos as crianças da tua casa, ministrando a tua bênção, a saúde, a proteção, o livramento do Senhor no dia a dia, livrando de acidentes, livrando de todo o mal. E aquilo que elas têm aprendido na sala, Senhor, através dos nossos professores, que fique gravado na memória, na mente e no coraçãozinho delas, em nome de Jesus. Amém? Muito bom. Pode ir para as salinhas. Queridos, nós vamos ter uma experiência maravilhosa lá em Brasília. Mas parte do Brasil teve essa experiência em São Paulo, 4, 5 e 6. E nós queremos passar um videozinho rápido do resumo do que aconteceu em São Paulo, que foram as celebrações de São Paulo, e agora teremos a de Brasília, que nós iremos participar. Então veja aí o vídeo rapidinho. Nós somos teu povo, fomos escolhidos pra brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações, arde a chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração, um só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti
Muito bem. Esse ano foi o primeiro ano entre aí uns 30 anos que o Bispo Rodovalho faz celebração. Todo ano ele faz essas celebrações em 2 momentos, que é janeiro e julho. E foi o primeiro ano que teve em São Paulo. O ginásio do Ibirapuera, como vocês viram ali, lotado, né? Cheio de irmãos abençoados do nosso ministério, das regiões sul, sudeste, sul e sudeste, né? As 2 regiões. E Brasília vai ser bênção também, muito bom, né? O pessoal que vai, já vai preparado, porque vai ser bênção demais, amém, queridos? Glória a Deus. As celebrações são marca registrada da Sara Nossa Terra e do Bispo Rodovalho, muitos anos, e com o objetivo de sarar a nossa nação, momentos proféticos que nos abençoam, que abençoam o nosso país, nossa nação, momentos muito bons, maravilhosos. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, em Zacarias, pertinho aí do final do Velho Testamento, próximo aí do Novo Testamento. Eu tenho para você hoje uma palavra profética maravilhosa. O livro do profeta Zacarias é um livro maravilhoso e ele traz aqui palavras maravilhosas. Ele é um profeta messiânico, ele fala muito sobre Jesus, muitos anos antes de Jesus vir ao mundo. O profeta Zacarias aqui, ele profetiza coisas maravilhosas. Por cerca do ano 520 a 518 antes de Cristo, Zacarias, Deus levanta ele participou do cativeiro da Babilônia, e ele volta junto com o profeta Ageu, ele foi contemporâneo do profeta Ageu, e ele traz aqui palavras maravilhosas. E eu quero que você veja o capítulo 3, Zacarias 3. E eu quero falar com você sobre Josué, o sacerdote restaurado. Josué, o sacerdote restaurado. Capítulo 3, eu quero ler com você a partir do 1 até o 10. Aliás, são os 10 versículos deste capítulo, todo o capítulo 3, de 1 a 10. Quem achou diz amém? Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. E não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. E protestou Josué e disse: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios. E te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. E eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra, num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará ao seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Glória a Deus. Isso aqui foi uma visão. Deus deu ao profeta Zacarias uma visão sobre o sumo sacerdote, que era naquele tempo Josué. E essa visão é muito interessante. Esse versículo 1, ele nos mostra aqui um cenário terrível. Josué, ele era sumo sacerdote, mas Josué aqui, ele representa um réu em um julgamento.
Satanás aqui, ele é o acusador, ele é o promotor de acusação. E o anjo que está aqui, no versículo, tudo isso aqui no versículo 1. Aqui diz que tinha o anjo do Senhor, que representa o próprio Senhor Jesus. Ele é o defensor. Então, nesse quadro aqui, nesse cenário, aqui é um cenário de um tribunal. E esta é uma figura de uma realidade espiritual na vida de cada um de nós. Por isso esse texto ele é extremamente importante para nós. E é importante que nós o entendamos, porque esse texto, ele representa muita coisa para a nossa vida. Então eu gostaria de falar aqui sobre princípios importantes. Como eu disse, esse profeta Zacarias, ele foi um profeta messiânico. Se você olhar neste livro de Zacarias, no capítulo 9, no versículo 9, tem uma profecia maravilhosa, que se cumpriu na pessoa de Jesus. Eu não vou abrir aqui, mas eu quero que projete ali, para você ver, que aquela profecia, ele profetizou 500 anos antes, que Jesus entraria em Jerusalém montado em um jumentinho. É uma coisa, dá para projetar ali? Alegra-se muito, cidade de Sião. A cidade de Sião é Jerusalém. Exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso. Você pode dar um glória a Deus? Humilde e montado num jumento. Um jumentinho, cria de jumento. Esse profeta, o Espírito Santo ungiu ele, e ele falou isso aqui. Ele escreveu isso. 520 anos antes de Jesus vir ao mundo. E no dia que Jesus entrou em Jerusalém, Jesus entrou como? Montado num jumentinho, vitorioso, celebrado. As pessoas estavam celebrando Jesus. Então, isso tudo na Bíblia nos mostra a grandeza do nosso Deus, o cuidado que Deus teve, de usar os seus profetas para, com precisão, falar de particularidades que iriam acontecer na vida de Jesus, exatamente para que as pessoas, e Deus conhece o ser humano muito bem, não tivessem o porquê de duvidar, embora as pessoas duvidem. Embora as pessoas critiquem, falem, mas quem garante que a Bíblia é um livro de Deus? Quem garante que a Bíblia não é um livro escrito por pessoas comuns? Não, a Bíblia foi escrita por homens comuns, queridos, mas inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Os homens e mulheres que Deus usou para escrever os livros sagrados que estão aqui, que fazem parte da nossa Bíblia, que eu e você temos acesso, são homens e mulheres comuns, sim. Homens e mulheres que andaram com Deus nas suas gerações, homens e mulheres que amavam a Deus, homens e mulheres que ouviram a voz do Espírito Santo e escreveram estes livros que nós temos aqui na nossa Bíblia, como palavra de Deus para nós. Por isso Deus coloca detalhes tão maravilhosos como esse. E eu queria que você prestasse atenção aqui, nesses 10 versículos que eu li aqui. São versículos interessantíssimos para a gente aprender algo para nós. Primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui: não há nenhuma pessoa na face da terra que não tenha culpa. A culpa é um problema muito sério. E a culpa vem por causa das falhas que nós cometemos. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos nós somos pecadores. Todos nós somos destituídos da glória de Deus. Meus irmãos, eu e você, na nossa humanidade, nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos tendentes ao pecado. Dentro de nós existe uma força muito grande para nos levar à transgressão, a violar os princípios da santidade, da bondade, da grandeza, da perfeição do nosso Pai, do nosso Criador, do nosso Deus. A Bíblia diz também no Salmo 51, se não me engano, no versículo 17, que nós já nascemos em iniquidade. Eu acho até que não é o 17, acho que é 51, 5. O salmista diz assim: em pecado me concebeu a minha mãe. Em pecado me concebeu. Então nós já nascemos pecadores. Por quê? Porque nascemos com a natureza pecaminosa dentro de nós, que vem da raiz de Adão,
que foi o primeiro homem que pecou contra Deus. Então, o pecado, a transgressão, ela gera em nós culpa. Agora, além da culpa, nós temos também uma outra coisa, que é o sentimento da culpa. Até o mais frio e o mais insensível dos homens tem momento que percebe, consegue entender que é uma pessoa pecadora e tem sentimento de culpa. Embora muitas vezes, o que a gente faz? A gente tenta permanecer indiferente a esse sentimento. A gente tenta, camuflar esse sentimento. Mas há muitos momentos na nossa vida que nós carregamos esse sentimento de culpa por vários e vários fatores. Todos nós sofremos de contradições. Por exemplo, o rei Davi, um exemplo clássico. Rei Davi, a Bíblia diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Não é isso que diz? Um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi foi um homem perfeito que nunca cometeu pecado, sim ou não? Não. Davi cometeu vários tipos de pecado, e Davi cometeu um pecado muito grave, que foi o adultério. Depois um outro pecado, consequência desse, que ele quis esconder, ele cometeu um assassinato, pecados graves. Mesmo assim, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, o que você percebe? Que nós, por mais que a gente queira fazer a vontade de Deus, há momentos que nós caímos em contradições. Há momentos que nós falhamos, há momentos que nós erramos, e erramos feio. E aí é o momento que vem a culpa. E aí é o momento que vem o sentimento da culpa. E aí é o momento que o acusador vem sobre nós com tudo, para nos intimidar, apontando o dedo para nós, nos julgando, dizendo que nós não merecemos o amor de Deus, nós não merecemos ser chamados filhos de Deus, nós não merecemos a bondade de Deus, nós não merecemos um milagre de Deus na nossa vida, nós não merecemos nada de Deus. Por quê? Porque nós somos pessoas falhas. E é dentro dessa linha que o diabo trabalha o tempo todo, nos acusando. Todos nós passamos por isso, em vários momentos da nossa vida. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, ele diz assim: o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. O mal que eu não quero fazer, eu me vejo fazendo. E ele diz assim: miserável homem que eu sou. Miserável homem que eu sou. São as contradições que geram esses sentimentos, que geram culpas, que geram tristeza muitas vezes, e que podem nos desestimular a permanecer na presença de Deus, a permanecer na casa de Deus, a continuar buscando ao nosso Deus. E eu queria dizer para você, querido, nós passamos por isso sim, mas eu quero te dar a saída hoje aqui nessa palavra, quero te dar a chave da tua vitória hoje aqui nessa palavra, amém ou não? Quando essa culpa aflora dentro de nós, quando as contradições vêm à tona na nossa vida, isso acontece na nossa vida em alguns momentos, e esse sentimento, quando ele vem sobre nós, ele é um sentimento esmagador, é um sentimento que vem, que nos machuca, uma força esmagadora, o inimigo vem com tudo sobre nós, é um sentimento de juízo. Quantas vezes nós mesmos podemos ser usados pelo inimigo? Quando um irmão passa por uma situação que a gente não consegue explicar, seja, de vez em quando acontece isso na igreja, um irmão está bem aqui na igreja, de repente passa por um processo de uma enfermidade, do nada. Aí alguém vai visitar e olha para ele e fica pensando assim: mas por que aconteceu isso? O que houve? Ele é um irmão, ele é filho de Deus. Aí às vezes vem aquela tentação sobre nós de querer acusar o irmão. Ele deve ter feito alguma coisa errada. Deve ter feito alguma coisa que não devia. Por que ele está passando por isso? Por que aconteceu isso? Bate um carro, acontece uma situação. Esse tipo de situação que a gente não entende, que acontece muitas vezes. E muitas vezes nós podemos permitir que o diabo use a nossa mente numa hora dessa, para a gente ficar pensando coisa errada a respeito de um irmão querido. Então, querido, e essa pessoa, às vezes, ela mesma já está se questionando. Já está ali dentro dela aquele sentimento: por que aconteceu isso? Eu estou na igreja,
eu estou fiel nos cultos, eu participo de célula, eu estou me esforçando, eu procuro orar, né? Por que aconteceu isso comigo? E aí, ela começa a procurar motivos, e muitas vezes, ela mesma começa a achar que determinadas situações, determinadas atitudes, determinadas coisas que ela fez, são os motivos. E aí vem o sentimento de culpa. E querido, a culpa, ela é impiedosa. O sentimento de culpa é um sentimento impiedoso que nos machuca, que nos fere, né? Machuca a nossa vida. Agora, o que a gente vai fazer diante da acusação do inimigo? Vamos voltar aqui para o texto. O que Josué fez? Olha aqui, olha a visão que Deus deu ao profeta. Versículo 1, Deus lhe mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Satanás estava ali para quê? Para atrapalhar a obra do Senhor na vida de Josué. E Josué era um sumo sacerdote, ele era um líder. Então, se Satanás atrapalhasse a obra de Deus na vida dele, Satanás estaria atrapalhando a obra de Deus na terra, na vida dele, naquele momento, na vida de muitas outras pessoas. Como é que Satanás atrapalha a obra de Deus na sua vida? Através da tentação. Aqui na terra, ele atrapalha através da tentação. Ele usa tentações, situações, para atrair você e para depois você ficar com aquele sentimento de culpa dentro de você. E no mundo espiritual, ele vai te acusando. Aí, se você, por algum motivo, olha para aquela situação, cai naquela cilada, cai naquela tentação, aí Satanás, ele começa a te acusar. Ele começa a acusar você na sua mente. Está vendo? Você fez errado. Aí vem o quê? O sentimento de culpa, que começa a corroer, que começa a machucar. O que Josué fez? Observando o texto aqui, Josué não fez nada. Josué ficou em silêncio, Josué ficou caladinho. Agora, olha mais, o verso 2 diz assim, o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? O que aconteceu aqui? O Senhor calou a voz de Satanás. O Senhor foi quem o repreendeu. Josué não fez nada. Na visão que Deus deu para o profeta Zacarias, Josué ficou caladinho. A visão aqui mostra toda a cena. E Josué calado. E aí vem no verso 2, o verso 1 mostra todo o tribunal, né? E o verso 2, o próprio Senhor vem em defesa e ele repreende a Satanás. O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Verso 3. Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Essas vestes aqui são muito importantes para o nosso entendimento. Ele estava trajando que tipo de vestes? Vestes sujas. Agora, querido, o que nós vamos fazer, o que nós podemos fazer quando nós estamos diante do acusador? Deixa eu dizer para você, o único recurso do culpado diante do acusador é confiar em Deus, confiar na graça de Deus, descansar na graça de Deus. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 5, diz que a nossa salvação ela é fruto da graça de Deus. Aqui, em Zacarias, no capítulo 4, ele diz assim, no versículo 6, não é por força nem por poder, algumas versões dizem violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Querido, a nossa vitória não é pela nossa força, não é pelo nosso muito orar, não é pela nossa inteligência, não é pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. A nossa vitória vem pelo Espírito Santo de Deus, a nossa vitória vem pela graça de Deus. Agora, a graça de Deus ela é muito importante na nossa vida. E ela se baseia no quê? Eu quero te dar aqui alguns pontos baseados aqui nessa história, nessa visão que Zacarias teve a respeito do sumo sacerdote Josué. Quero te dar aqui alguns pontos muito importantes
que sustentam a graça de Deus. Primeiro, eu quero que você veja aí, no versículo 2. O Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a quem? Jerusalém. Então, primeira coisa, a graça de Deus se baseia na livre escolha de Deus. Quem que escolheu Jerusalém? O Senhor. O Senhor escolheu Jerusalém. O Senhor te escolheu. A graça de Deus se baseia não no que você fez, mas no que Deus fez. O Senhor te escolheu. Em Cristo Jesus você é um escolhido. Você pode dar um glória a Deus? O Senhor te escolheu. Glória a Deus. Segunda coisa, ainda neste mesmo versículo 2 aqui, nós vemos aqui que a graça de Deus se baseia no investimento que Deus fez. Ele já fez através de Jesus na cruz do Calvário. O finalzinho do versículo 2 diz assim: não é este um tição tirado do fogo? Quem que é esse tição aqui que a Bíblia fala? Quem? Quem, igreja? Durante muito tempo eu pensei que era Satanás. Mas não é Satanás, é Josué. O tição tirado do fogo. A versão NVI diz assim, ó: este homem não parece um tição tirado do fogo? O que é um tição tirado do fogo? É um tição que já está, é uma madeira, um pedaço de pau, que já está em parte queimado. Já tem ali, né, já está um pouco deformado, já sofreu uma ação devastadora sobre ele. Então, Josué representa aqui o ser humano. Josué me representa e representa você. Então ele diz aqui, não é esse um tição tirado do fogo? O eleito entre os remanescentes foi um tição tirado no meio do fogo. O que tinha de qualidade em você e em mim para Deus olhar para nós e nos escolher? Eu e você somos como Josué, um tição tirado do fogo. Nós tínhamos muita deformidade, mas mesmo assim, Deus investiu e tem investido e vai continuar investindo na nossa vida. Você pode dar um glória a Deus? Porque Ele é bom, querido. Não porque nós tenhamos alguma coisa de bom, mas porque Ele é bom. Então Ele continua e vai continuar investindo na nossa vida. Glória a Deus. Terceira coisa que, no que se baseia a graça de Deus, vá comigo para o versículo 8. Versículo 8 diz assim: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Na versão NVI diz assim: homens que simbolizam coisas que virão. Homens que representam coisas que virão. Eu e você somos também, como Josué, homens que simbolizam coisas que virão. Você não sabe o que Deus pode fazer através da sua vida. Você não entendeu isso? Você não sabe o que Deus pode fazer através da sua vida, se você dispor a sua vida nas mãos dEle. Muitas vezes você olha para você e fala assim: eu sou tão pequeno, eu não valho nada. Deus não pensa assim de você, sabia? O melhor seria se nós pensássemos de nós como Deus pensa de nós. Porque nós pensamos de nós um pensamento muito pequeno. Porque o diabo nos acusa o tempo todo, e porque nós devemos algumas promissórias mesmo, aí a gente aceita a acusação do diabo e a gente fala assim: eu não dou conta mesmo, eu não consigo mesmo, eu sou pequeno mesmo, cabeção mesmo. Deus não nos vê assim, amém, queridos? Se Deus nos visse assim, Ele não mandaria Jesus para morrer naquela cruz no nosso lugar. Mas olha o que diz aqui o restante do versículo: eis que eu farei vir o meu servo, quem? O renovo. Então a graça de Deus se baseia na obra consumada de Deus em nosso favor. E o renovo aqui simboliza quem? O Senhor Jesus de Nazaré.
Fala para o seu coração assim, fala, o renovo significa o senhorio de Jesus na sua vida, meu irmão. O que Jesus fez por você. Amém? Então, é nisso que se baseia a graça de Deus, mas não é só isso. Não é só isso. A graça de Deus se baseia também na obra de purificação. Olha o versículo 4. Versículo 4. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. Digam glória a Deus, meu irmão. Tirai-lhe as vestes sujas. Eu te falei que esse texto é extremamente profético. E é para nós. Tirai-lhes as vestes sujas. Ele disse aqui que Josué estava trajado, no versículo 3, de vestes sujas. Ele estava ali diante do anjo, mas ele estava com as suas vestes sujas. Querido, eu e você, nós estávamos com as nossas vestes extremamente sujas, imundas. Mas na cruz do Calvário, com o sangue derramado de Jesus, as nossas vestes são purificadas. E nós somos justificados em nome de Jesus. Aleluia! As vestes sujas simbolizam o quê? O erro, a falha, o pecado e a culpa. A culpa, né? E aqui ainda nesse mesmo versículo 4, olha o que ele diz aqui. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade. Tenho feito que passe de ti a tua iniquidade. O que significa isso, igreja? Perdão dos pecados. Em Jesus, Deus tira o pecado de nós, porque Ele nos perdoa. Não é que Ele ignora o pecado, mas Ele nos perdoa. Ele decidiu nos perdoar. Amém, querido? E aonde tem perdão, não precisa mais ter culpa, porque o perdão, ele tira, ele anula o poder da culpa. Posso ouvir um amém seu? A culpa é impiedosa, a culpa é pesada, a culpa traz peso sobre nós, mas o perdão traz alívio, o perdão tira o peso, o perdão nos torna leves. Glória a Deus, glória a Deus. Ainda que, no versículo 4, olha para você ver como esse texto é profético. No finalzinho do versículo 4, ele diz assim: te vestirei de quê? Finos trajes. Isso é a obra de restauração que Deus faz na nossa vida. Deus não faz conserto. Deus não faz remendo. A gente gosta de usar nas festas caipiras, e eu vi vários irmãos usando aqui, aquela roupa azul com remendo vermelho aqui em cima, né? Aí fica uma gracinha, né? Aí vai aqui embaixo mais outro remendo amarelo aqui, um remendo, e aí vai ficando aquela coisa toda remendada. Isso não é restauração, meu irmão. Isso não é isso que Deus faz conosco. Ele não enche a gente de remendo para tudo que é lado, não. Restauração é trazer de volta o estado original. Amém ou não? Como se a pessoa nunca tivesse passado por aquela situação. É fazer tudo de novo, é zerar, zerou, começou tudo de novo. Em Cristo Jesus, Deus faz isso conosco. Ele troca as nossas vestes, Ele nos restaura por inteiro, por completo. Glória a Deus. A esperança para o pecador é vestir-se com as vestes finas da justiça de Deus. A nossa justiça, ela não vem de nós mesmos, mas ela vem de Deus, por meio de Jesus. Eu quero te mostrar um versículo aqui em Romanos, capítulo 13. Abra comigo, Romanos 13, versículo 14. Mas não saia aí de Zacarias não, por favor. Vamos manter Zacarias aberto, que a gente vai voltar lá. Romanos 13, versículo 14. Quem achou diz amém. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante ao quê, igreja? As suas concupiscências. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Fala para o seu vizinho aí, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Fala assim, revista do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Seja revestido, né, das vestes do Senhor.
Tudo isso que eu estou falando para você é a graça de Deus. É o efeito da graça de Deus na nossa vida. E ainda tem mais um item que eu quero falar com você aqui. Versículo 5. Olha aí, Zacarias 3:5. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Glória a Deus. Isso fala da obra da redenção. O turbante colocado sobre a nossa cabeça é como se fosse a coroa, né? É uma coroação. O crente carrega a coroa do Senhor sobre a sua cabeça, né? Aquela coroa da glória de Deus, aquela coroa que simboliza o quê? Realeza, porque os reis, eles é que usam coroa sobre a sua cabeça. Então, querido, isso fala da redenção, a obra completa de Jesus, a redenção que nós temos em Jesus Cristo é simbolizada nessa coroa. Nós somos coroados pelo Senhor em nome de Jesus. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus, eu aplaudia. Aleluia, glória a Deus. Então, quando você estiver diante do acusador, você tem que lembrar disso, tudo que eu te falei aqui, que tudo isso simboliza, é o que sustenta a graça de Deus em Cristo Jesus. É por esta graça que nós somos salvos. Agora, como que deve viver alguém que encontrou essa graça? Eu e você encontramos essa graça em Jesus. Essa graça está disponível para nós, para você, para mim, para todos nós, através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós que encontramos essa graça, como que deve ser o nosso estilo de vida? Versículo 7, veja aí. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre esses que aqui se encontram. Preste atenção no versículo 7 que ele diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos. A opção de andar nos caminhos do Senhor é nossa. Isso fala de obediência. Então, querido, mediante a obediência, e a obediência vai abrir portas importantes na nossa vida, portas aqui na terra e portas também no céu. Olha o que ele diz aqui, ó. Se andares nos meus caminhos, observar os meus preceitos, obedecer, praticar, viver, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso. Grifa isso aí, livre acesso. As portas serão abertas para você. A salvação é de graça. Fala assim, a salvação é de graça. Agora, as bênçãos que Deus tem para nós dependem da nossa obediência. Salvação é de graça. Custou um preço para Deus, que foi a morte de Jesus na cruz. Mas as bênçãos que Deus tem para nós vai depender da nossa obediência. É assim que nós devemos viver para Deus, uma vida de obediência aos seus princípios. Também devemos viver uma vida contemplando a graça de Deus que está na pessoa de Jesus. O tempo todo você tem que estar olhando para Jesus. O tempo todo você precisa estar aprendendo com Jesus. O tempo todo, você e eu, nós precisamos estar imitando Jesus. Porque quando nós imitamos Jesus, nós estamos imitando o nosso Deus. Veja o verso 8. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens que simbolizam as coisas que virão. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sob esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Glória a Deus. Ele está falando aqui que Jesus é a pedra angular que sustenta a nossa fé.
esses 7 olhos aqui são os olhos de Deus, o Espírito Santo, que tudo vê. E ele está falando aqui, olha, para você ver, num só dia tirarei a iniquidade dessa terra. Por isso nós precisamos estar olhando para Jesus, porque é Ele que tira a nossa iniquidade. E mesmo nós que já recebemos Jesus e temos uma aliança com Ele, nós ainda corremos o risco, e invariavelmente acontece conosco, da gente tropeçar. O crente não peca por hábito mais, mas ele peca porque ele está nessa terra. E vez por outra ele comete enganos, e ele erra, e ele ofende alguém, e ele machuca alguém, e ele ofende a santidade de Deus. Mas aí nós estamos olhando o tempo todo e contemplando o nosso Senhor Jesus. A pedra angular que sustenta a nossa fé, glória a Deus. E o versículo 10, para encerrar aqui essa sessão. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará ao seu próximo. Presta atenção nesse versículo, irmão. Cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Eu e você precisamos ter uma consciência que reconciliação com Deus significa também reconciliação com o próximo. O apóstolo João diz lá na primeira carta, aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é o quê? Mentiroso. Como é que eu experimentei o amor de Deus e eu não consigo amar o meu próximo? É impossível, meu irmão. Aquele que experimenta o amor de Deus, ele fica tão cheio com a graça de Deus, que ele sai do seu egoísmo, da sua dificuldade, e ele consegue aceitar o próximo, da maneira que o próximo é, com a dificuldade que o próximo possa ter. Amém ou não amém? E é isso que nós temos que entender, né? É isso que ele está dizendo aqui no versículo 10. Cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Fala para o seu irmão assim, eu vou te convidar para estar comigo debaixo da vide e debaixo da figueira, meu irmão. Vide e figueira aqui representam duas coisas muito importantes na nossa vida. Vide representa alegria. E figueira representa alimento, fruto que alimenta. Você vai convidar o seu irmão, você vai preparar um almoço para ele, lá na sua casa. Vai preparar um ambiente bem alegre. E vai chamar ele para ter comunhão com você. E você vai se alegrar com ele, e você vai alimentar o seu irmão. Mas essa via, ela é uma via de mão dupla. Porque depois, aquele que foi convidado, convida ou esse que o convidou, ou convida outro também para ter comunhão com si. Aquilo que nós recebemos, nós também compartilhamos. Amém? Então essa comunhão, esse amor, precisa ser valorizado. E não é só entre a patotinha. Não pode ser só entre a patotinha. Eu vou convidar o Daniel Cubijan, porque eu gosto mais do Daniel Cubijan. Mas eu não vou convidar... Tem alguém apontando aqui. Eu não vou convidar o Hugo, porque já pediu para me falar dele aqui, porque eu não gosto do Hugo. Eu gosto do Daniel. Então, querido, não pode haver essa coisa de eu gosto do fulano, mas não gosto do outro. Então, e até mesmo o incrédulo que você quer ganhar para Jesus, que você não tem ainda aquela liga de ter um relacionamento com Ele em Cristo. Então você vai convidar ele para falar do amor de Deus para ele. Aí você chama ele para tomar um cafezinho, um pão de queijo com você. E a hora que ele der aquela mordida no pão de queijo gostosa, e fala, mas que pão de queijo gostoso que você fez para mim. Você fala assim, pois é, meu querido, sabia que Deus tem o pão de queijo celestial para você? Você tem experimentado até hoje pão duro, porque o diabo tem te dado pão duro, mas eu estou te dando um pão de queijo aqui, que é igual o pão de queijo que Deus tem para você, o pão de queijo quentinho, pão de queijo com café, cheirosinho, maravilhoso. Querido, para evangelizar,
Você não precisa ficar pensando assim. Talvez a pessoa não consegue evangelizar porque ela fica pensando assim, o que eu vou falar? Eu não tenho as palavras bonitas para falar. Não, meu irmão, não precisa dessas coisas não. Basta você aceitar o irmão e falar que Deus ama ele. É coisa simples. Amém ou não amém? Eu não te falei que esse texto aqui era profético e maravilhoso? Para fechar, para concluir, para terminar essa palavra, essa mensagem dessa noite, abra comigo em Hebreus capítulo 12, Hebreus 12. Hebreus, capítulo 12. Amém? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Digam glória a Deus, querido. Então a Bíblia nos manda olhar para Jesus. Você tem olhado para Jesus? Você tem olhado para Jesus constantemente, firmemente? É isso que ele está falando aqui, olhando firmemente. Correndo firmemente a carreira que está proposta. Deixa eu finalizar dizendo para você mais uma vez, eu sou Josué e você também é Josué. Josué, da nossa história, da visão do profeta Zacarias, ele representa todos nós. Josué representa as nossas culpas e as nossas contradições que estão diante de nós diariamente. Como Josué, nós somos acusados pelo diabo constantemente. Eu e você somos acusados pelo inimigo constantemente. Agora escute, a nossa posição não é de argumentar. Diante das acusações do inimigo, não fique argumentando com o inimigo, não fique tentando se defender, fique caladinho que nem Josué ficou. Mas esperando na graça de Deus. Põe a mão no seu coração e fala assim, mas esperando na graça de Deus. Sabendo que é a graça de Deus que nos conduz, a mim e a você, nos conduz ao caminho da obediência. É a graça de Deus que nos ajuda a manter o nosso foco, o foco da nossa fé e da nossa vida em Cristo Jesus. Querido, tudo é pela graça de Deus. Fala assim, tudo é pela graça de Deus. A graça de Deus nos ajuda a manter uma atitude de fé, uma atitude espiritual, uma atitude de reconciliação com Deus e uma atitude de reconciliação com o nosso próximo. Eu e você podemos ter recaídas, mas nos recomporemos, levantaremos a cabeça e vamos seguir em frente, prosseguir, correndo a carreira da fé, com perseverança, olhando para Jesus, sabendo que a nossa fé não se sustenta nas nossas obras, mas se sustenta na graça do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Dê um glória a Deus bem forte. Fecha a sua Bíblia, fecha a sua agenda. Aleluia. Glória a Deus. Fique em pé no seu lugar. Quero chamar os músicos aqui. Põe a mão no seu coração, agradeça a Deus pela sua palavra e diga para você mesmo, eu vou prosseguir, eu vou correr a carreira da fé. Fale para você, fale para o seu coração,